Começa agora mais um TGCast e antes de eu apresentar quem está aqui comigo, quero pedir para você curtir nas redes, lá no YouTube. Os programas estão na íntegra e nós estamos também no Facebook com os cortes do programa, os melhores momentos. E no Instagram também temos lá, semanalmente a gente coloca alguns cortes, informa quem vai estar na semana. Então a gente pede para você continuar a curtir. Eu tenho uma novidade para contar também. Logo mais o programa a gente está estudando para ser ao vivo. Tá? A gente está pensando aí em colocar. Mas eu tenho eles aqui, são duas pessoas. Um eu conheço já de algum tempo e o outro que eu conheci agora. Grande. Ele não gosta de ser chamado dessa forma, mas eu tenho que falar que ele é quase que o apóstolo, pastor Uri. Sou eu, gente, né? Mãe, tô na TV. Tudo bem? Prazer Bem, estar a Deus. aqui. Gente, prazer. Obrigado. Depois da pandemia a gente se encontra, né? Sensacional, gente, tá aqui. O estúdio tá um espetáculo. Ó, eu tô quase levando essa TV para casa para colocar lá. Um negócio muito bom. É grande mesmo. Pastor Uri, obrigado por você ter vindo e eu vou deixar para você apresentar quem tá aqui com a gente também. Você trouxe um convidado. Hoje a gente tem aqui eu considero ele um rabino. Mas eu tô chateado com ele, viu? Depois eu conto. É. Apresenta ele aí. É um rabino brasileiro, né? Negro. O doutor... Não, mas essa questão é por Ele causa se perdeu no Egito, se queimou muito. Se perdeu no Egito, né? O Josué, na sua quarta visão, ele fala que é um tição tirado no meio do fogo, né? Tá aqui, Dr. Lucas, que é teólogo, escritor, tem dois livros já? Dois livros. A gente Que legal. tem um que é transformando água em vinho. Jesus ainda transforma água em vinho. Água ele ainda transforma em vinho. Água ele ainda transforma em vinho, que é para casais, sensacional. E o outro ele lançou agora, que é um manual, não é um livro, é um manual de consulta para pregadores. Tem pregador que erra um monte de coisa aí. O Lucas foi lá, pegou o erro de todo mundo, né? Juntou, fez um compêndio, lançou um livro que tá na Amazon. Pois Que legal. Ele é tipo... Como que chama aquele que escreveu também erros que os pregadores não devem cometer? O nosso amigo Ciro Sanches. Cirão, Deus abençoe. Ciro. Pastor Ciro Sanches e Bord. Não é só esse livro, né? Ele escreveu outro, mas que legal. Prazer, Lucas, você estar aqui. Obrigado por você ter vindo. Tenho certeza que o papo vai ser bacana. Como você já sabe, o TGCast, ele é um papo que vai na contramão da religião, ou seja, nós não estamos aqui para pregar. Pregação, temos dias específicos para isso. A gente está aqui para bater um papo, trazer sempre um assunto bacana para você. E como nós temos aqui gente de altíssimo calibre cristão, a gente vai conversar sobre o enredo que envolve a vida do cristão, seja no âmbito pastoral, seja no âmbito teológico, seja igreja, os problemas, as necessidades, enfim. E é claro, eu vou passar a bola para ele contar quem é ele fora, não dos ambientes religiosos, mas a pessoa dele, o pastor Uri, porque eu conheço apenas como pastor, mas não sei o que faz mais. É casado, não é casado, gosta de jogar bola, tem dificuldade de jogar como eu. Eu tenho dificuldade, gente. Do esporte eu tô fugindo bastante, vocês percebem, né? Inclusive eu tô sentado desse lado para ver se aparece, né? O Lucas ele me cobre um pouco da barriga aqui, mas não sou um atleta não. Mas além de servir a Deus como no ministério pastoral, o meu ministério pastoral é muito mais específico para a juventude. Eu tô há 22 anos cuidando de jovens e adolescentes. Hoje a gente tem aí mais de 4 mil adolescentes. Caramba. Jovens, na verdade, né, nessa região norte de São Paulo, a nossa igreja. Sou da Assembleia, sou assembleano, belemita, e cuido de jovens desde então, né? Músico em recesso, né? Parei de tocar porque pastorear e tocar também não estava dando, não. Mas sou trombonista, né? Toco teclado com pé de galinha, gente. Mas sai. Quando precisar fazer uma sétima, eu uso o dedinho. Eu sou formado em tecnologia, eu fiz processamento de dados, depois fiz análise de sistemas, fiz pós-graduação em marketing digital, gestão empresarial. Só que daí, em virtude de... É um Elon Musk da fé.
Na verdade, eu só não tenho o dinheiro dele e a cabeça que ele tem, que o cara é desbravador, né? Ele compra as empresas, joga ela lá embaixo só para fazer o nome dele. E por último, estou fazendo psicanálise aí, mas psicanálise como ministério, não como clínica, para entender a mente humana. Sou casado com a Jaqueline, linda demais a Jaqueline, me suporta aí há 17 anos que a gente está juntinhos. Tem um cachorro, que é o Floquinho, que é uma peste. Que raça que é? É um York, rapaz. York. É uma peste aquele cachorro. Eu tive um pra não ter mais, não porque não gosto de cachorro. Porque a molecada em casa tacava terror nele. Atropelava o cachorro. Eu tenho 3. Eu tô em várias faixas etárias, assim, ó. Depois eu vou jogar um pra você lá. Tem um de 13, um de 6, tudo já. 13 vai fazer 14 o mês que vem. O de 6 faz 7. E a Isabelinha de 2 que vai fazer 3. Rapaz, depois você me manda o livro, né? Eu tô lendo aquele livro, Cegonha, Mitos e Realidades. Eu vou comprar o livro do Lucas. Sobre casamento. Compra pra ver, de repente você faz mais 2. Eu tenho que levar essa televisão embora. Tá faltando em casa. O problema é que tá aí. A televisão te ensina hoje, é melhor não levar, deixa desligado, né? Os programas, né? E você, Lucas, tá bem? O que você faz além de escrever, além de ser teólogo? É cristão, é evangélico, tá um tempo na caminhada. Não nega, não, as raízes, né, do baixo espiritismo. Bom, primeiramente, obrigado por estar aqui. É um prazer você ter o convite do pastor Uri. Então é uma alegria poder conhecer o espaço. Parabenizando também pela organização, tudo. Bom, eu sou o Lucas, eu tenho 34 anos. Caramba, meu. Sou casado com a Camila, uma morena linda. Temos o Heitor, de 1 ano e 4 meses. E você falou do baixo espiritismo, quase lá, né? Na infância, minha mãe, na minha infância no caso, né? A minha mãe era simpatizante do espiritismo, então aos 8 anos aceitamos a Cristo. Eu fui primeiro, e aí depois a minha mãe, então, e fez um voto. Baixo espiritismo, kardecismo, umbanda? Umbanda. Não, vamos fazer uma oração aqui. Que isso, varão? Você já viu aquele meme, fazendo esse parênteses aqui, pegando, você já viu aquele meme que tá no TikTok, né? Agora tá uma moda disso, né? Então coloca caixinha de pergunta aqui, e o cara que é um humorista evangélico, então tem um humorista agora, ele acho que ele é do Rio de Janeiro, e ele é um cara 3 vezes maior do que nós. E aí o pessoal faz a pergunta, e ele... Então fizeram uma pergunta assim, ô pastor, depois do culto, passei lá na adega, tomei um negócio. Aí ele, que isso, varão pinguço? Que isso, varão? Então é uma coisa que eu quis dizer aqui. Então você vai dar um banda. Você saiu lá embaixo. Minha mãe era simpatizante. Eu quase fui batizado, na verdade, porque eu era um menino perturbado, né? Meu Deus. Eu me lembro de visões... Ainda hoje, não sei que idade tinha, talvez uns 5, 6 anos. Você já deu esse testemunho na igreja, filho? Já. Então já tá todo mundo sabendo dessa situação. Não é algo que eu falo sempre, então nem todos sabem. Né? Não, já coloca aqui embaixo o telefone dele para agendas abertas. Que vai pro YouTube isso daqui, vai para várias redes. E a minha libertação aconteceu de uma forma assim, para mim, pelo menos curiosa, porque... Quem está na igreja, acredita que Deus vai atender a oração somente ali do cristão, que o conhece e sabe os caminhos bíblicos. Mas ainda não éramos cristãos quando Jesus me libertou. Eu acho que uma católica falou assim para minha mãe, ensina ele a rezar o Pai Nosso. Então, todas as vezes antes de dormir, era fiel. A oração antes de dormir. E aí eu fui liberto. Uau. Mesmo não sendo cristão e rezando o Pai Nosso. E aí minha mãe veio para Cristo por causa de um voto, né, que ela fez. E aí começamos a nossa caminhada. Hoje, como eu disse, casado, estou concluindo 2 graduações, né, em teologia e também em história. Tenho me aventurado aí nas escritas. E como hobby eu gosto de assistir Netflix. Já joguei muito baralho na escola. Olha, eu nunca fui bom em baralho. Eu sempre tentei entender, cara. Os caras ficam lá, vamos jogar aqui, vamos... Eu não entendia, cara. Eu só consigo paciência. Eu não sei nem o nome das cartas, gente.
Não faço a mínima ideia. Jogava paciência no Windows antigamente. Acho No que nem tem Windows. mais, né? Não tem. E era a coisa mais divertidinha, era jogar paciência, né? Que as cartas ficavam uma encavalada em cima da outra. E era gostoso quando você acertava a última, que daí fazia aqueles efeitos. Nossa, era Eu gostoso. nunca consegui jogar isso aí. Paciência não? Não. Meu Deus. Nunca tive paciência. Você sabe que você tá falando de uma coisa que é legal, né? E aí a conversa vai fluindo assim mesmo. Tem gente, e a sensação de quem foi alcançado... Tô na mesa com grandes teólogos aqui, hein, Lucas? Tem que pensar bem as palavras certas, senão eu vou ser repreendido. Eu vou abrir a Bíblia Abre aqui aí. na raiz hebraica A e semântica, grega. né? Mas o que nem... eu não conhecia o evangelho, não conhecia Jesus, conhecia a tradição cristã, vamos colocar assim, né? Eu acho que toda casa, se não tiver, sabe o que significa uma cruz. A gente tem essa tradição. E você veio de fora, vamos dizer assim. Você veio fora da tradição. Eu vim de dentro da tradição. É claro, não vou entrar nesse papo de se você que está dentro da tradição e nasceu é convertido ou não é, discípulo não é. A gente Não, puxa assunto dá 3 horas de podcast. não vou entrar nesse papo não. Mas a sensação que dá para quem é de fora é de que você, vamos dizer assim, foi liberto. Ou você encontrou como se fosse o portal. Puta, eu entrei num portal. Nossa, eu não... Porque o pessoal que se converte, que não vem da tradição, vem de outras religiões cristãs, eles falam, olha, eu encontrei Jesus e... Agora, filho de pastor, vem de avós pastores, encontrar esse portal que faz a magia acontecer da mesma forma que quem... É muito diferente. É diferente, não é, pastor? A experiência que o Lucas ele traz, e claro, depois eu acho que vale até muito a pena mostrar que o ministério dele começa na infância, né? O ministério do Lucas começa lá nos 8 anos, né? As primeiras mensagens. Eu sempre fui assim, muito curioso. Então eu me lembro, nesses terreiros de Umbanda, eu querendo tocar os atabaque lá. Os atabaques. E aí minha mãe uma vez compartilhou comigo, dizendo assim que alguém, ao me ver tocar, quando terminava, né, todas as cerimônias, ela virou para a pessoa e disse assim, meu sonho é que meu filho seja um grande macumbeiro. E por esse meu envolvimento. Então, quando aceitamos a Cristo... Porque tá na tradição dela, né? Exato. Ela ia querer isso mesmo. E quando aceitamos a Cristo, o meu envolvimento permaneceu o mesmo. Tanto que eu quis cantar, eu quis tocar, e nada disso deu certo. E eu queria falar... Se envolver. Até que eu comecei a admirar muito a pregação. Achava muito bonito. E um fato curioso dentro disso ainda, que eu não compartilhei no e-book, e você não sabe, agora vocês tomaram conhecimento. Gente, que... o Lucas inédito, coloca aí hein? música de suspense. A gente vai editar esse negócio edita aqui. música de suspense. Você comentou sobre o portal, a estranheza, como é chegar. Meu Deus. Então, como nós viemos da Umbanda, né? Era muito comum você ver as pessoas receberem ali diversos espíritos demônios. Então, quando eu cheguei na igreja, para mim isso... Era comum. Era comum, então para mim era a mesma coisa. E eu não tive muita paciência de aguardar o Espírito Santo me batizar, e eu me batizei. Então comecei a pular, a correr, e um monte de gente começou a falar assim, olha, Jesus batizou o Lucas, e aquela euforia, e eu me convenci disso. Eu acho que uns 15 dias, todo culto eu pulava e corria, até que alguém me falou assim, quem brinca com fogo se queima e quem brinca com Deus morre. Aquilo foi uma pancada, porque eu entendi Deu um choque. o que estava acontecendo. E aí minha caminhada cristã começa dessa forma, frustrado com essa questão do batismo, mas interessado nos dons do Espírito. E comecei a pregar, ainda criança. Com 9 anos. Com 9 anos, né? E é legal, porque a gente não sofreu esse choque da conversão, né? A gente, se bem que eu nascido na igreja, na verdade nasci no Sorocabana, né? Mas fui apresentado na igreja.
A minha vida inteira foi na igreja, mas chega um momento que você tá meio filho pródigo, você dá aquela desviada. E eu dei a minha desviada dentro da igreja. E eu tive a minha conversão dentro da igreja, mas era algo muito particular, eu e Deus. Porque a gente que nasce, a gente tem uma curiosidade para ver o que é lá fora. Por mais que falem, não, gera uma curiosidade, né? E daí eu não estou incentivando. Vocês prestem atenção, vai fazer isso, né? Pastor da Assembleia de Deus, vai sair na Assembleia de Valor. E pior que vai. Pastor da Assembleia de Deus incentiva a sair da igreja. E sou eu que edito, eu adoro fazer essas manchetinhas assim, ó. Mas a sacada, gente, é justamente isso. É a curiosidade. Só que assim, a curiosidade é uma roleta russa. Porque, que nem você tá falando, eu vou pegar só seu gancho, não sei se eu interrompi demais aí o teu raciocínio, mas uma vez um professor meu falou assim, olha, o nosso cérebro, claro, eu tô falando de forma muito simples aqui, né? Ele vai criando rotas, e essas rotas são criadas na maneira que você faz disso um hábito. Então, é como se fosse riscos. Você vai, você riscou uma vez. Aí você riscou de novo. Aí, daqui a pouco, aquele risco ele já está marcando abaixo. Pega um papel, coloca um livro embaixo e risca uma vez. Você vai ter que fazer assim com a capa para olhar que tem um risco. Um tracejado. Se você faz de novo, aí daqui a pouco você pega a capa e você começa a ler. Então, é a mesma coisa isso. A gente dentro da igreja vai pro culto. Sabe que no culto tem um pastor, tem alguém que ora, tem alguém que canta. A gente sabe a mecânica, né? Acho que é essa a ideia. Então a gente sabe a mecânica toda do negócio. Mas, Thiago, você sabe que uma das maiores perguntas que eu faço hoje, e eu tenho uma grande decepção nas respostas, é pegar a turma que nasceu e virar para eles e perguntar: você sabe qual é o credo da sua igreja? Em que você acredita? Quais são os pilares que nós defendemos? Você já leu? Não, nem sabia que tinha isso. Pastor, eu sou um defensor. Quanto mais dizer um credo dos apóstolos, né? Nada. Quanto mais dizer sobre a didaquê, enfim. Eu sou um defensor do discipulado e também sobre apresentar ao cristão, né, a raiz da fé dele, né? Porque eu demorei muito para pegar isso na igreja. Demorei muito mesmo. Meu interesse teológico foi se dar depois dos 20 anos. E mesmo assim sem entender muitas questões dentro da igreja, da história da igreja. Então quem está dentro e quem chega que precisa desse acompanhamento. Eu acho que os dois precisam. Eu acho que, porque assim, isso que eu ia falar. Olha que interessante. A gente fala de um Deus de amor. A gente prega um Deus de amor. Só que a gente ensina para as nossas crianças primeiro o Deus da justiça. A gente ensina para eles o Davi matando Golias. A gente ensina o Sansão errando. A gente ensina para eles os irmãos traindo José. Então, na cabeça da criança, a gente cria um Deus do medo. O Caim matando o irmão. O Caim matando o irmão, né? Então você mostra isso daí quando chega na adolescência você tem que mudar isso e falar: não, mas a gente serve um Deus de amor, que ele morreu na cruz pelos nossos pecados e tal. Só que lá na infância você aprendeu primeiro o Deus da justiça. E daí você serve a um Deus que você tem medo. E depois você tem que transformar esse Deus no Pai, no Abba, para que as pessoas não tenham medo de servi-lo, mas sirva por prazer. Quando entrar na presença dele, entender que você está na casa dele, que tá. Só que tem muita gente que para ali nas crianças, até porque até os 11 anos de idade, tudo que a criança absorve fica ali na memória, na lembrança, enfim. E depois já começa a ter uma dificuldade de guardar as coisas. Então a gente tem que... Eu entendo hoje que a gente precisa mostrar o Deus da justiça, sim, mas antes de tudo mostrar o Pai, mostrar o Abba, mostrar o Deus do amor, para que as pessoas, para que a criança entenda aonde que ela está. Até porque a Bíblia mostra lá um dos conselhos que a Bíblia dá, ensina o menino, a criança, no caminho. Porque o judaísmo não tem adolescência. No judaísmo você vira adulto quando você faz o bar mitzvah. Uhum. E depois que você faz o bar mitzvah, virou adulto, você vai se virar, construir tua família e tudo mais. Então tudo que você aprendeu lá atrás,
são os teus valores. Por isso que tem muita gente dentro da igreja que tá lá, tem a mecânica do culto, mas não sabe por que tá no culto. Isso é tão interessante, e aí eu quero fazer um paralelo com quem tem filho, né? E não excluindo você da conversa, mas você falou num ponto que a gente, como Tempo da Graça aqui em específico, está vivendo isso, né? Depois de 32 anos, a gente precisou repensar que a pandemia trouxe, vamos dizer assim, incontestáveis perguntas para quem não tinha tecnologia, como? E aí, vocês vão se comunicar como? Né? E a gente teve que se virar, mas também, depois de tanto tempo, aí vem essa enxurrada de movimentos dentro do próprio movimento evangélico, as vertentes, as raízes, cyberreligiosidade, a cyberreligiosidade, passando por questionamentos, e a fé ao longo dos séculos sempre foi questionada, né? E aí o meu filho, se você perguntar para ele assim, o que você lembra do seu pai enquanto um educador para você? A primeira coisa que ele vai lembrar são as correções. Ele não vai lembrar dos momentos do piquenique, do piquenique. Aquilo para mim foi tão assim, eu falei, não é que eu, quando olho para Deus, porque eu aprendi a ver o Deus da correção, me esqueço dos momentos que ele deseja que eu encontre prazer nele. Isso é fantástico, cara, porque eu tô vendo no meu filho a experiência da minha relação com o Pai. O Pai Jesus, o Deus. E aí, quando a gente fala assim, a gente precisa reaprender, não é reaprender a mecânica e nem decorar o que tem na letra, mas é aprender a fazer a caminhada que os discípulos fizeram na experiência de perceber um Deus que te chama para caminhar. Ele não te chama, a gente pode colocar todas as versões de Bíblias, Jesus não chama para um caminho para dizer assim, hoje você vai pro quartinho ali que eu vou... Ele fala assim, vem e caminhe. Na relação que eu tenho com meu filho, eu preciso também olhar e falar assim, filho, vem caminhar para eu te ensinar coisas sobre a vida, sobre o que eu aprendi de Deus e sobre aquilo que eu acredito que Deus me mostra que é bom você aprenda. Porque se eu chegar e falar para ele assim, vamos pro quartinho aprender... Você cria um trauma. Cria um trauma, é isso. Ele vai falar assim, olha, o meu pai... o meu pai é nervoso, hein? O meu pai... não brinca com ele. Você cria a referência de um ditador, né? Não é verdade? Então tem essas coisas, que nem você falou de discipulado. A gente rever a nossa fé em todo o tempo, né? Porque tem coisas que a gente sente na vida e fala, e aí, Deus, nessa situação aqui não tem versículo para equiparar e não tem referência de homens que passaram por uma situação semelhante. Como que eu lido com isso agora? Não, é complicado porque a gente acaba trazendo, e daí o Lucas é douto nesse negócio, né? Mas a gente acaba trazendo uma realidade de um Deus que muitos pastores mais afastam o povo do que aproxima de Deus. Esse Deus que eu conheci, pegando o gancho que vocês estão falando, o Deus que mata. Foi a palavra que me deram, né? Se você brincar com Deus, ele vai te matar. Então, a minha adolescência inteira eu me lembro de cometendo alguns pecados e com medo de chegar à igreja. A verdade é que eu ia porque minha mãe me levava. Nesses dias de pecado, eu estou falando, sabe? Então, havia um certo medo. E o interessante é que o medo, ele não me impediu de pecar. Não me impediu de pecar, eu continuei. Quando eu deixei de pecar? Quando eu conheci o Deus de amor. Porque a questão foi, por que Deus insiste comigo? Entende? Então, quando eu conheci o amor de Deus, foi quando eu consegui me desvencilhar do pecado. Mas enquanto eu só ouvia falar desse Deus da justiça, eu tinha medo, mas eu não conseguia me desprender das coisas que eu fazia. Eu não sei o que vocês pensam, mas eu acho que é mais difícil amar do que corrigir. É porque o amar, se a gente pega a luz
da palavra, o amar é mais do que falar, o amar é prática. Você tem que demonstrar através de atos, de atitudes. E aí, Amor, tô fazendo um contraponto a quem vai dizer que, mas só estão falando do Deus do amor, não fala da justiça. Mas é mais difícil amar. Entendeu? Porque tem gente que fala assim, eu tenho referências, né? Não tenho como negar. Veja lá, hein? cuidado, hein? Deus tá na espreita. Deus tá olhando tudo. Deus tudo sabe, tudo vê, tudo intervém. Mas aí, depois, eu falei, é mais difícil amar, meu. E é mais difícil sustentar esse amor. Não, eu acho que, trazendo a Bíblia para cá, a igreja de Laodiceia é a igreja de hoje. É a última igreja, é a igreja do arrebatamento. Mas quando você olha as igrejas da Ásia, todas elas, salvo Filadélfia, todos têm alguma coisa contra ti. Só que não termina ali no eu tenho alguma coisa contra ti. Eu tenho contra ti, você errou, tal, Laodiceia, você errou, né? Você disse que é rica, mas você é pobre, e o nível desce, né? Você é desgraçada, pobre, cega, nua. Não, se eu escuto isso daqui, eu vou te dar um conselho. Não, ou seja, se você quiser. E conforme as versões, você vai encontrando mais palavras. Não, você pega a raiz. O colírio, por exemplo, pra gente é aquele conta-gota. O colírio era aquela pastinha que Jesus passou no olho, era uma pasta de ervas, porque naquela época, devido ao sol, falta de água, né, falta de higiene pessoal, tinha muito oftalmologista naquela época, eles faziam umas pastas com erva e jogavam no olho da pessoa não era para curar. E o maior lugar que tinha oftalmologista era Laodiceia. E daí o povo ia para lá, colocava a pasta e Jesus está falando, eu tenho um contra ti que você é cega, né? Infeliz. E ele mostra a nudez. E eu estava estudando, eu estava lendo um livro aí de um historiador e ele faz uma narrativa muito legal. Eu acho que é o Chaplin. Que ele fala o seguinte, a maior estado de miséria daquela época era o cego. Porque o cego, ele era aquele que dependia, ele não tinha como trabalhar, ele tinha que esmolar, tinha que pedir esmola. As roupas dele, daí fala, compre vestes brancas, né? Então as roupas eram roupas de miséria. Tudo isso pelo estado da cegueira. E a Filadélfia era aquele cego chato. Era o cego chato. Eu não preciso de ajuda. Mas como é que você vai atravessar a rua? Eu me viro, eu não preciso de ajuda. Sai tropicando, sai dando mais trabalho ainda. E tem um Deus que está falando, olha, o diagnóstico é esse daqui. Para resolver, você precisa de veste nova, você precisa de colírio para voltar a ver, você precisa... os bancos de Laodiceia eram os bancos que tinham o ouro mais purificado, né? Não tinha... eles purificavam no fogo para tirar todas as manchas, era o ouro mais refinado. E ainda assim, todo aquele ouro não era igual, tanto que Jesus fala, né? Aconselho que compre de mim ouro. Então, hoje Jesus continua falando, você está errado, mas quem tem que se corrigir é você. O que eu tenho que fazer? Tá aqui, ó, compra colírio, compra roupa, compra ouro, que isso daqui vai resolver, vai mudar a tua vida. Mas a ação é tua, né? Se você não quiser fazer, você me perdoa, eu vou ter que tirar alguma coisa de você. Entendeu? Então, hoje a gente tem que entender, você que está assistindo a gente aí, presta atenção nisso, é muito importante. A ação não depende só de Deus. Está muito mais 90% na tua mão, porque o resto ele já deixou pra gente. A parte dele ele já fez na fundação do mundo. Ele fez na morte e ressurreição. O resto, a escolha é minha e sua. Entendeu? E eu tenho que dizer que você encerra esse momento com um sabor salgado, que é a igreja de Laodiceia, que deixa no nosso gosto um tempero estranho. Para isso, nós temos aqui o pão de mel. Que sacada, meu Deus do céu. Nós temos aqui, ó. Salva de palmas, você aplauda aí na sua casa aí. Nós temos aqui doce videira, que não deixa a gente com sabor amargo na boca. Bom, vocês sabem que quem me conhece, vocês perceberam que eu fico o programa inteiro olhando pro raio da caixa aqui, eu tava vendo que era só enfeite. Ó, é o seguinte, a doce videira faz pão de mel, faz trufa,
a trufa natural, a normal, e trufa de maracujá, trufa de prestígio, faz brownie. Faz alfajor? Eu acho que eles não fazem alfajor. O Doce Videira, se Recomenda. vocês não fazem, você tem uma ovelha aqui, que é a irmã Fabiola, que se fizer alfajor, Fabiola, compra alfajor da Doce Videira e não aquele da Argentina vencido que você serviu pra gente, né? Que até hoje eu tô passando mal. E o Fabiano tá enrolando pra levar eu lá no novo local onde ele mora, que ele falou que é pra levar com o óleo, pra purificar o ambiente. Eu falei, que isso, cara? Ô, Fabiano, Que hein? Vai ungindo. isso, meu? Não, faz o seguinte, leva, mas leva aquele e coloca no chão. E depois você ora e vai embora. E deixa né? lá. Viu, Fabiano? E pode né? manchar o chão, né? E a gente também, ó, tem a Louca Vargem aí, que é o nosso patrocinador, essa empresa que tem ajudado a gente a manter isso daqui. Só que esse momento é um momento pra comer. Então fica à vontade. É hora de comer. Aqui, é o hora Lucas de tá comer. de regime. O Lucas, Mas- ele, coitado, ele já comeu tanto pão de mel aqui, tem uns trocentos programas aí. que já gravamos. Aqui, ó. Pão de mel, né? Não, Da- esse pessoal aqui é bem legal. Doce Videira. Eles fazem pra bastante Vamos ver se é bom. cafeteria, vai pra shopping. Jaqueline, ó. Nossa. Doce Videira a gente pode encomendar alguns Ó, e tem docinhos. o melhor, hein? Cada entrevistado ganha tá aí, ó. Um ano de pão de Um mel. ano. Tem, Um ano. Não, tem um presente desse tamanho aqui que vocês levam. Gente do céu. Garoto. Ô, pastor Thiago, e se a galera quiser patrocinar aí mais o programa, tiver mais investidores aí, procura vocês como, né? Que depois dessa daqui, gente, tem um monte de gente que vai querer patrocinar com Eu certeza. quero com certeza ó, expandir o trabalho, porque o trabalho é bacana. Você procura a gente. Nós estamos no YouTube, manda mensagem. No Instagram, manda mensagem. Nós estamos no Facebook, pode mandar uma mensagem. Doutor. E eu não vou deixar o meu WhatsApp aqui, porque eu sou um pastor internacional. É complicado, a gente não dorme. Né? Não dorme e tal. Ó, gente, TGCast aí, procura o pastor Thiago lá, fala que assistiu esse programa. E tá bom demais esse negócio. Bom, né? Olha, depois tem o QR Code, tem as redes sociais do povo aí. Tem. Boa demais, né? Ó. A trufa, cada um pega uma aí Ô. de vocês. É bom, é bom. Bom demais, gente. Tradicional maracujá. É tradicional, né? Esse é maracujá, esse é prestígio. Eu tenho ali o tradicional, ficou ali fora ali da. Mas é gostoso, cara. O senhor Peguei maracujá. pode comer, meu amigo. Eu vou degustando isso daqui até o final do programa. Uhum. Né? Obrigado. Já que esse eu vou comer e eu vou levar um que eu ganhei pra casa. Que tem um episódio do Chaves. Quem é mais antigo lembra, né? Aquele final da festa do aniversário do Kiko. Que o seu Madruga junta com o Chaves, eles tiram um saquinho e divide o pão. Né? Daí eu e a Jaque a gente fala que é o lanche do Chaves, né? Que a gente divide tudo. Ó, eu com 3 filhos, cara, quando eu sento, eu não lembro quando eu sentei, ou melhor, me assentei no sofá pra assistir um Netflix com a Andrea, que a gente não colocou um balde de pipoca e as cria em cima, e você tem que dividir os potes. Então eu não sei o que é sentar no Netflix, e eu sei muito bem o que é dividir o pão. Lá em casa, se eu chego com um desse, eu tenho que chegar com 5. Não, precisa, senão você dá briga, né? É igual o casamento árabe, né? Você pode ter 300 mulheres, mas você tem que dar o mesmo presente pra todas. Né? E Andréia? Ó, pastor Uri, eu vou falar o sobrenome da minha esposa. Andréia Abud Bussambra. Síria libanesa. Será que eu posso ter várias mulheres? Não, mas é ela que é Síria. O senhor tem raiz toda aqui, né? É só a senhora mesmo, né? Você é um baianês, né? Não, Você o senhor é um pernambucano. é apertar essa azeite de dendê ali, viu? Você vê que o pastor Thiago é um homem chique, né? Casado internacionalmente, né? É outra categoria. Você chega no altar, né? Você sabe que ele tem quando Dubai foi construída, fizeram um apartamento para ele em um dos maiores prédios lá, um andar só dele. Bom, você sabe que a primeira leva da turma que entrou no Egito é a turma mais pobre, né? Foi escrava. O final lá entra só Josué, Caleb, e depois, quando tá em Canaã, é outra categoria, né? Não, outro nível. Eu sou a turma que ficou aqui no Egito, aqui, ó, os escravos, que não herdou nada, cara. Eu não herdei nada. Mas olha só,
Bom, né? Bonzinho, né? Então, demais. Uma delícia, né? Demais. E é claro que a gente fez uma introdução falando sobre Bíblia, falando sobre contexto, mas a gente tem uma situação hoje, não sei se vocês pensam assim também, que é como a gente tem sido desafiado como cristão a repensar a forma com que a gente tem lidado com a nossa eclesiologia. A eclesiologia, gente, é a forma com que cada igreja tem a sua forma de cultuar, tá? A sua estrutura de cultuar, desde o abrir, fechar o culto, um canta, a liturgia. Porque eu não vou falar aqui, mas há um escândalo que está aí essa semana aconteceu em uma das igrejas pentecostais mais promissoras, antigas, né? Lembrando, irmãos, que God's love. Viu? Não vai me citar o que tá no áudio, hein? Não vai querer se empolgar, hein? Falaram, notícia de último agora, notícia agora das 7h30. Falaram que o áudio é mentiroso e vão provar que o áudio é mentiroso. Bom, é um tal de ser afastado daqui, ser afastado de lá, né? Não, tá uma guerra, é uma guerra. Tá uma guerra aí. E a gente, claro, tava conversando aqui nos bastidores sobre também outras coisas, enfim. E aí, vocês têm vivido isso? Vocês têm percebido isso? Esse desafio? Eu sou de uma época, você também nós somos, que... Por que vocês são tão velhos assim? A gente é de uma década antes da sua. Ah, tá. É porque a gente viveu com muita intensidade, sabe? Os 10 anos que a gente viveu, não podia Foi nem forte. jogar bola. A gente vivia com muita intensidade. E eu tenho histórias, né, dos teus tios, dos teus pais, que o teu vô, né, chegava em casa, se tinha alguém jogando bola, tinha que entrar. Mas eu também não chamar a joguei. atenção. Não jogou, não? Não, minha adolescência foi reprimida. A repreensão que o meu pai teve na época mesmo, enquanto assembleiano, e ninguém tá falando mal da Assembleia aqui, a gente tá só pontuando fatos históricos. Que se diga de passagem, aconteceu e é inegável. Tava proibido o violão na época. Guitarra. A guitarra, né? guitarra. Ele não podia tocar, ele não pôde tocar, ele queria tocar, não pôde tocar. Então ele é dessa época. Ainda que, acho que porque o meu avô trabalhava com construção e ele lidava com gente que era de um ramo totalmente diferente. Então, assim, o trabalho dele não era, vamos dizer, vai ir para a empresa, um assalariado volta, vai para a igreja, tá ali, sabe, um raciocínio muito já fechado. Então, construía prédio, ele tinha que sentar com gente que era de todo tipo, como meu pai traz essa lembrança. Então, querendo ou não, a fé às vezes é questionada com esses parâmetros que a gente vê fora do nosso ambiente. Então, ainda meu pai fala que o meu avô tinha lá aí deixava ele soltar o papagaio, né? Colocava todo mundo lá, a molecada toda, os carros que ele teve antigo lá, que era tipo essas, sei lá, esses caminhão aberto aí, sabe? Esses pau de arara, tipo pau de arara, sabe? Então ele teve isso. Mas a gente, aí falando sobre os problemas que a gente está vivendo hoje enquanto igreja, enfim, com muita intensidade. Então, o domingo, 8 horas, já na igreja. Porque 8h30, 8h45, tá começando a EBD. Assim era aqui, há muitos anos. Para casa, meio-dia, separava por classes, os livros, toda a performance. Aí vai para casa, almoça, 2 horas. 3h30, 15h45, banho. Igreja, 5 horas, 5h15 já tem que estar lá, estralando. Nessa época, a igreja aqui, meu pai tava tacando fogo em tudo. Tinha culto que até 9 horas da noite. Começava às 6 até às 9. 9h30, 4 horas de culto. Pô, ficava e queria. E se você falasse alguma coisa, Paulo tava lá orando e o manco desceu pelo telhado e ficaram lá. E era assim. Cara, a geração de hoje Tá diferente, né? não quer ficar no projetor, na multimídia, apertando um... não, e é chato. Pelo menos eu tenho essas realidades aqui, né? Uhum. Claro que eu não vou ficar falando do que eu ouço, mas eu vou falar daquilo que eu vivo. Mas essa experiência dessa geração é isso. Você tem essa experiência fenomenal lidando com todo tipo de adolescente. Pode ser que não seja essa tua experiência, a minha.
Pior que é. E tem uma explicação para isso. Eu também comecei a me questionar, porque a nossa geração, a tua geração, a gente era muito executivo, a gente executava. A gente gostava de executar. O nosso futebol estava na igreja, os nossos amigos eram igreja, a gente tinha a nossa rede social era a igreja. Era a igreja, pra os namorar, sábados era isso. Era a igreja. Só abrindo um parênteses, rapidinho. Não, intervém a hora que você quiser. A hora que eu quiser, tá bom. Você comentando sobre essa questão, na minha adolescência, diante das minhas dificuldades sociais, eu me lembro, eu já te falei isso, né, sobre o João Rei Palharim, não é? Sim. Às 11 horas da noite, não tinha o que fazer, eu ia ouvir o João Ribe, as pregações, as ilustrações. Era Ilustrações do reino. Era Estava assim que eu bem em me evidência preparava, nessa era assim que eu me preparava para dormir. Telhado. Então, diante dessa necessidade de estar envolvido, de mas, ter um dom, mas de você vê, estar essa na era a igreja. nossa realidade. Essa era a nossa realidade. Eu desafio você agora que está assistindo a gente, pegar o teu celular aí, depois que terminar isso daqui, e ver no aplicativo quanto tempo você ficou pendurado hoje na transmissão dessa programação, quanto tempo você ficou pendurado numa rede social. O celular hoje te dá isso daí. Uhum. E daí o que acontece? Eu fui correr atrás para entender por que hoje os jovens não têm a pegada. A gente amava fazer, eu fazia congresso, a gente tinha um congresso tradicional que era o Emadel, a gente ainda tem ele, mas a gente fazia num ginásio aqui no Cefó, aqui na freguesia. A gente tinha o Madeb na Portuguesa, né? E eu participei de Portuguesa, eu dormia lá. Encontro Mundial das Assembleias de Deus, Centenário das Assembleias de Deus. A gente fazia Campo de Marte e fez no Pacaembu. Eu coloquei o cadeado no Portão 13, entendeu? Fechando. Então é uma paixão que a gente tem. Pô, mas a geração de hoje não quer isso. Por quê? Porque hoje, o que eles têm, nós não tínhamos. Hoje, com esse aparelho aqui, e poxa, na nossa época era programa de rádio. Eu fiz programa de rádio aos 15, né? Rádio Água Viva, era 101.3 na época. Rádio Água Viva, negócio... Eu fiz uma comunitária também, né? Macedônia, na Zona Norte. Não não, lembro a frequência. Mas a gente amava fazer. Não tinha isso daqui. Hoje o pessoal está assistindo programação no celular e a nossa irmã aí já jogou o YouTube aí na televisão e está lavando uma louça e assistindo a gente. Mas isso era a realidade. Hoje, em detrimento a muita informação, o jovem hoje ele não quer mais um congresso. Ele quer um summit. Ele não quer mais, ele quer palestras. Ele quer, para você ter ideia, hoje um trabalho que funciona muito e que o povo fala assim, eu quero, eu vou, e por que não faz mais vezes no ano? É uma escola bíblica para jovens. Por quê? Eu trago lá, eles não têm o compromisso de ensaiar para cantar, eles não têm o compromisso de ter que comprar um uniforme, eles não têm o compromisso de ter que ajudar a preparar, não. Você vai lá, prepara o evento e você oferece o evento para que a gente tenha uma construção intelectual, né? E eu volto para casa pensando nisso. E de verdade, eles voltam para casa pensando. Quando eu falo de uma geração que não conhece o nosso credo, essa geração conhece e discute e quer saber por que na nossa tem isso, na igreja B tem isso daqui, por que na igreja C, por a gente estar trazendo o tema da eclesiologia, por que a igreja A tem, a igreja B tem, a igreja C não tem, o que nos diferencia se o Deus é o mesmo. Então eles querem entender como é que é embasado, quais são as raízes de cada igreja. E hoje, daí Thiago e Lucas, quando você aceitou Jesus, quando você ia para a igreja, hoje, naquela época, quando você saía, para chegar na tua igreja, tinha que andar algumas léguas, tinha que andar. Hoje você sai de casa, para chegar na tua, quantas igrejas você passa na porta? Não existia isso antigamente. Então hoje você tem opção. Você tem a igreja, se você é empresário e quer ter uma instrução. Você tem uma igreja que fala para empresário. Você tem uma igreja, se você está solteiro, tem uma igreja que faz uma terapia do amor.
Você tem igrejas para você se adaptar. Biblicamente, isso vai acontecer. O povo ia procurar mestres para si. Então hoje você escolhe. A gente na nossa época não tinha. Inclusive, naquela época era assim, poxa, nós temos que evangelizar porque tem que ter mais igreja do que bar. Exatamente. Isso, olha aí. Isso é velho, cara. Verdade. Por Né? quê? Temos que evangelizar Porque tinha um bar em cada rua. tinha um bar em E a cada gente rua. tinha que ter uma igreja em cada quarteirão, uma igreja em cada bairro. E funcionou. Só que os irmãos daquela época não tinham carro. O irmão que tinha carro era aquele irmão que deu certo na vida. Meu pai foi ter um Fusca amarelo, dessa cor aqui. Um Fusca amarelo nos anos 90. Seu pai teve? Meu pai também teve. Fusquinha, né? Meu pai, isso daqui é segredo de família. Meu pai até hoje tem uma Belina 79, azul calcinha, né? E hoje, bem cuidada. Não, e ela vale tá bem muito, cuidada, né? bem cuidada. A única coisa que não funciona, que não conseguiram colocar pra funcionar, foi o negócio da gasolina lá, o mostrador da gasolina. Ah, mas é a bomba, trocou bomba, tá? O mostrador. E o meu irmão pegava a mocidade, colocava na Belina. E a Belina, só o porta-mala é um quarto de casal, né? É. Colocava tudo lá dentro e ia levar a mocidade pra lá. Cabia uns 20 jovens dentro do negócio. Mas ele ainda tem hoje. E até pegando esse gancho, as coisas de antigamente, elas eram feitas para durar. Hoje as coisas são, dentro de um tema que hoje é o que mais afeta a juventude, que é a pós-modernidade, tem um negócio do relativismo, tudo é relativo, e as relações líquidas. É isso As que eu ia coisas falar. acabam muito rápido. Plástica, né? Mas Plástica. diz aí, Lucas. Acho que eu cortei você, não sei se Não, você... eu ia comentar sobre a questão de, pelo menos me lembrar na adolescência, de não poder questionar tanto dentro da igreja, né? Eu comecei num lugar muito repressor, né? Não jogava bola, não empinava pipa, bolinha de gude escondido, Televisão era pecado. baralho escondido, né? Eu jogava truco na escola. Você jogava tudo? Ah, mas eu adorava. Misericórdia. Que isso, varão? Que isso, varão? Varão truqueiro. Meu Deus. Eu adorava. Então, tudo isso escondido, né? Então, assim, não podia questionar. E o meu choque de realidade na adolescência foi por questionar. E a geração de hoje já questiona mais, né? E o meu choque foi por questionar, porque eu me lembro que participando de uma igreja muito repressora, então assim, ninguém questionava. Deus quer isso para nós, então vamos fazer isso. É a consagração, é a oração, é a leitura bíblica. Deus quer isso, então vamos fazer. E meu choque de realidade deu exatamente quando eu fui a primeira vez de uma igreja batista. E aí eu vi as mulheres de calça e, enfim, eu fiquei no banco sentado assim, eu falei assim, eu tô sentindo Deus aqui. E agora? Aí quando eu voltei e questionei isso, onde eu congregava, eu quase fui posto para fora. E aí passou 6 meses e eu saí. E aí fui para outro lugar. Então, essa questão do questionamento e do porquê aqui pode, ali não pode, hoje está muito mais aberto isso, né? Eu acho que os líderes eles estão se preparando mais, lidando mais com essas questões. Mas os meus, na época, não estavam preparados. E eu sofri bastante na igreja. Você pontuou e deixou a coisa aqui em cima. Isso que eu queria trazer. Porque isso que nós estamos falando é muito, assim, da nossa época. E da nossa época de há 30 anos, né? Hoje, por exemplo, eu tive uma experiência na minha vida que eu fui trabalhar lá na cidade de Tiradentes. É longe. É longe. Até chegar em Itaquera, tá? Você pega um livro, você lê lá 2 capítulos, se tá legal. Chegou pra estação Itaquera, desce. Agora desce em Itaquera. Eu pegava um ônibus para entrar dentro da cidade de Tiradentes. Eu trabalhei lá no Céu, uma época que eu fui técnico de áudio. E assim, a realidade é outra, cara. Como você também vai para dentro de algumas áreas daqui, em qualquer ponto de São Paulo, Zona Sul... Regionalização do Brasil. Isso, do Brasil, exatamente. Do Brasil. Você vai encontrar situações diferentes, porque isso que nós estamos pontuando, meu filho nem sabe. Meu filho de 14 anos nem tem nem ideia, por mais que ele nasceu comigo, mas eles não têm ideia do que é isso que a gente está falando. E aí a gente não é tão velho assim, mas a gente vem de viver tantas coisas em tão pouco tempo, e hoje a gente questiona e fala assim, como que a gente consegue continuar a conversar com eles, porque você deu a experiência
de um público que ouve você, ouve a sua eclesiologia, mas na época, quando você disse que foi numa outra igreja e quando você voltou, você foi meio que corrigido, pro meu filho de 14 anos, para essa geração de agora, você tem N igrejas. Para ele, para esses, talvez o questionamento não seja tão qual igreja é a mais certa. Tá falando de Deus? Tá. Tem alguém lá na frente? Tá. Tem música que se parece? A mecânica é igual, né? A mecânica é igual? É. Tem a luz. A luz na sua igreja é pra cantata, é pra um teatro. Tá, mas é o mesmo canhão. Tem que ter a mesma performance, tem que ter a mesa de iluminação, tem que ter o roteiro. Tá, aqui a gente usa na hora do louvor. Para eles, e esse pensamento mais minucioso é nosso. Sim. Passa. Ele precisa chegar, tá pronto. É isso que você falou, chegou, tá pronto. Para eles passa assim, ó, pô, mas não tem. Ah, tá faltando. O por detrás, eles não pensam mais nisso, porque eu acho que não é do contexto dessa geração. É a mesma coisa que, como você falou, o celular. Você tem quantas redes hoje de comunicação social? Um monte. O meu filho já sai falando, ó, Facebook é pra velho, Exato. não é? Ele não quer discutir qual rede é melhor ou pior. Ele já sai dizendo, ó, eu tô no TikTok e tô no Insta. Por que, filho? Não, porque eu só quero ver ali o vídeo e rápido o que tá E você acontecendo. vê, o Facebook, ele ainda tem textos longos, né? Tem gente que faz resenha no Facebook. O Insta, você já tem que limitar um pouco mais. O TikTok é só imagem. Existe... Até porque os algoritmos trabalham assim, Exatamente. né? Nessa linhagem. Hoje, para você ter ideia, tem uma patologia que foi desenvolvida nesse inteirinho, nesses últimos 10 anos, que é a falta de desenvolvimento racional do cérebro, uma doença chamada efeito Google. Porque tudo que você precisa, você vai lá e pesquisa e o Google te dá pronto. A gente é da época do papel ao maço. Você tinha que ir para a biblioteca, escrever, e horas, aquilo né? forçava. Tem exercícios para o cérebro, ele expandir. Alguém diz aí que a gente usa 10% da capacidade do cérebro, alguém não defende isso, enfim e tal. Mas a grande sacada disso daí é que hoje a geração, por causa disso daqui, eles querem tudo pronto. É a geração fast food. Não é uma geração que quer construir, fazer o carrinho de rolemã. Imediatista, né? Imediatista, né? Mas até esse negócio da igreja, eu costumo falar o seguinte, eu faço um comparativo. Quando Davi foi buscar a arca de volta, cada um tinha uma função. O sacerdote carregava a arca, o soldado guardava a arca. E assim, um meta a mão aonde não é. Teve um cara com a maior boa vontade lá, foi lá, meteu a mão, a arca estava caindo, que não era para estar naquele carro, a arca estava caindo, o cara falou, vai cair, deixa eu ajudar aqui, morreu. Então, fica no teu lugar. Fica onde você entende que você é útil. E daí é que está a grande sacada. Ah, pastor, eu não concordo com esses usos e costumes. Gente, para mim, usos e costumes, ele termina quando a pessoa tem a mente de Cristo. Porque quem tem a mente de Cristo não precisa do pastor falar essa roupa aqui é sensual, essa roupa causa lascívia, esses acessórios não é... Não, irmãos, quem tem a mente de Cristo, ele serve a Deus, e daí é o Deus de amor que a gente fala, ele serve ao Deus de amor, mas ele serve com sinceridade, ele não precisa. Porque é aquilo, quem quer sensualizar, vai colocar uma leg branca e vai para a igreja. Ela vai para sensualizar. O cidadão tá com o peitoral todo malhado, parece... Você já viu pombo na Praça da Sé? Só come lixo, mas o bicho brilha, rapaz, fica com aquele pombo, peitão para fora. Tem uns meninão que colocam lá a camisa, ele usa gema, ele coloca um M para mostrar o peitoral. Aí tal. a gente passa do lado, faz assim, né? Pra dar uma disfarçada no nosso peitoral. Não, eu não quero nem saber, a minha barriga é de tanquinho, um tanque de guerra, né? Mas o que seria do edredom se não fosse as máquinas de 15 quilos? Mas é verdade. Então, eu acho que é o seguinte, eu amo a minha igreja, amo, eu amo servir aonde eu estou hoje e respeito o que eu aprendi, as coisas vão mudando. Irmãos, doutrina não muda, costumes mudam. Eu alcancei os últimos dias do chapéu e do colete,
Eu vi seu vô indo de chapéu, né? A gente mudou, não se usa mais chapéu, né? Colete usa, mas como mais um acessório para esconder a barriga, né? Mas hoje, de verdade, aquilo que era doutrina, né? O ensinamento básico, ele continua existindo, ele continua vivo. Jesus Cristo ainda salva, liberta, cura, leva para o céu. Isso é doutrina. Nós cremos nos dons do Espírito Santo, isso é doutrina. Nós cremos em um único Deus trino, isso é doutrina, isso não muda, né? Não muda aqui na sua igreja, não muda na minha, não muda na sua. E hoje, a sua tem coisas que a minha não tem. E a gente está debaixo da mesma bandeira. Sim. Entendeu? Sim. Mas o alvo ainda é Cristo. O problema é que a geração de hoje quer uma igreja que se adapte à sua vontade. E daí eu deixo um conselho para você. O dia que você sair do lugar onde você está para procurar um lugar que te agrade, você nunca esteve lá por causa de Cristo. Se você está num lugar por causa de Cristo, meu amigo, você vai ser a pessoa mais bem-sucedida e vai fazer o reino crescer naquele espacinho que você está. É verdade, porque essa geração de agora, eles justamente estão sendo atraídos para poder consumir algo da mesma forma com que eles consomem utilizando o celular. Então, qual igreja que se assemelha ao tipo de rede que eu costumo conviver? Porque a rede que eu costumo conviver me dá essa sensação de prazer, de que eu estou dentro do meu espectro de mundo. Então, dentro desse espectro de mundo, eu quero cultuar um Deus que se assemelha a esse prazer que eu também tenho estando aqui. E a gente não pode esquecer que igreja, Paulo, quando fala para Timóteo, ele fala o seguinte, olha, ele fala a respeito, ele aconselha os pais, né? Pais, não gerar a ira dos seus filhos, né? Ele está falando de pai e de filho, ele está falando de 2, 3 gerações ali. A igreja é isso, a igreja ela é composta de gerações. Eu não posso jamais querer implantar alguma coisa sem antes pensar naquela irmãzinha que ofertou, que deu uma oferta alçada para construir os primeiros pilares da igreja. Hoje a galera senta aqui, ó, em cadeirinha confortável, mas os nossos pais sentaram em bancos de madeira. Eles voltavam para casa, tinha que lavar a calça porque o chão era encerado com cera vermelha. Hoje a gente tem carpete, né? Hoje a gente tem som. Antigamente era uma única caixa de som que ligava o microfone. E ainda tirava oferta essa caixinha, né? Não, e ela era Você fazia tudo no pulo. Não, a caixa ligava um aparelho de playback, ligava o violão, ligava um contrabaixo nela, uma bateria eletrônica e ainda o microfone do pastor na mesma caixa. Eu sou baterista e eu já cheguei a tocar com a bateria eletrônica desse tamanhinho. Aquela que se grava aqui no DVD. E os sensorzinhos de metal que você batia. Eu toquei nisso. Toquei muito tempo nessa daí, né? O bumbo tava aqui, né? Você tinha caixa e chimbal aqui, ó. Chimbal, daí você dava uma virada aqui, o prato de ataque tava... Era um negócio assim. E essas eram as baterias, até porque a Assembleia não permitia, né? Durante muito tempo, privou-se a entrada da bateria. Mas foi algo que foi mudando. Hoje tem a guitarra, tem a bateria, tem... Porque a igreja ela sofre influência, porque é feita de pessoas, é inegável que ela sofre influência, e essas influências elas não mexem com a doutrina. Algumas mexeram, outras não. Que é como você falou do chapéu. É um costume social que mexeu com as pessoas que estavam ali, até porque nós tínhamos a tal famosa São Paulo da garoa, né? O chapéu servia como um instrumento de proteção. E no Nordeste protegia do sol. No Nordeste do sol. Então, era um costume social. Mudou o comportamento, muda também a forma das pessoas ali dentro da igreja. Não vai mexer com a doutrina, não. Então, a gente muda também. Só que a gente hoje... Não, e abrindo parênteses, tem gente que sofre, né? Ó, irmãos, a gente viu que a guitarra e o violão é a mesma coisa, só que um é elétrico, o outro era acústico. Então nós estamos abrindo para os irmãos tocarem a guitarra. Misericórdia. O sangue de Jesus, Satanás está entrando na igreja. A bateria, quando entrou na igreja, tinha pastor que falava, aqui não entra.
Aqui não entra, porque isso daí é instrumento do demônio. Né? Então a gente entregou para o demônio muita coisa. Você sabe que eu li um livro, né? E é um livro de alguém conhecido, não preciso dizer. E que tá lá, olha, os tambores tiveram origem afro e veio construindo. Aí eu falei, tá bom, onde vai chegar? Aí chega no quê? O que é permitido são instrumentos que salmodiam ao Senhor. Né? E nessa época eu tava na MT. E não era possível. Eu falei, não é possível. E eu tinha acabado de comprar um livro de história da bateria, grosso, assim, foi contando. E eu recebi desse parente, assim, um livro, aí fiquei contrapondo, assim, não é possível. Ah, mas é porque ele só gosta de cordas, porque lá na igreja dele só toca cordas. Não, mas daí tem um detalhe, que as igrejas tinham as bandas marciais. E lá no fundão tinha um irmão tocando bumbo, tinha outro tocando caixa e outro tocando prato. E aí? Mas você só otimizou. Por muito tempo ficou com a melodia e com a harmonia. O ritmo, que não tem jeito, você não consegue chegar e falar assim, olha, faça uma harmonia agora. A não ser que você seja um worship, cantor, né? E você... Agora, qualquer lugar que você for, é ritmo. É pulsação. Definição da música. A música é a arte de manifestar diversos afetos da nossa alma mediante o som. A música se divide em 3 partes: harmonia, melodia e ritmo. Os 3 têm que andar juntos, né? Por mais que você fale, não, mas não precisa. Você pode não ter a percussão ali, mas precisa de ritmo. Precisa de ritmo. Então você pode pegar... tem uma igreja muito tradicional, que tem a idade da Assembleia de Deus, que a igreja é 100% de orquestra. A metade da igreja, ou quando não, é só de orquestra. Só que eles têm uns negócios chamados tocata, que eles fazem no quintal de casa, juntam os irmãos para comer uma pizza, cada um tira o seu instrumento, mas rapaz, é um forró gostoso. É um forró muito gostoso. Pastor Uri, é claro que a gente está chegando no finalmente, né? Já estamos indo para as conclusões aqui, que a gente conclusões. tem que ir embora. E a gente não falou rapidamente sobre pastores e a atuação de pastores e pastores para essa geração. E aí, tua visão pastoral para essa geração? Você tem referências. Eu tenho referência, o Luca tem referência. O que pode ser referência para essa turma que está vindo agora, dos anos 2000, 2010 para cá, que nasceram nessa época? Que tipo de pastores vão pegar? Que tipo de gente que essas crianças, esses adolescentes, esses pré-adolescentes precisam olhar para trás e falar assim, olha, quero ser como esse cara. Esse cara interpreta lindamente a palavra. Será que vão desejar ter desta forma como eu e você tivemos, e o Lucas também, enfim? Tiago, eu acho que tem várias características, mas eu acho que a principal hoje, e daí isso resume tudo, é amor. Você pode não ser um letrado, mas você tem que ter amor. Jesus, ele deixou eu acho que o maior sinal de humildade, de ordenança de Jesus foi quando ele disse, eu fiz obras, mas vocês vão fazer obras maiores. Eu não estou falando de um apóstolo, eu estou falando de Jesus. Ele falou, vocês vão fazer muito mais do que eu fiz, no meu nome. Então, sempre que eles faziam alguma coisa, eles lembravam. É em nome de Jesus, é em nome de Jesus. A minha missão é seguir o que Jesus falou, fazer discípulos. E eu até sábado passado, eu estava dando aula e tem um dos jovens que está com a gente no seminário, e foi um jovem que a gente ganhou para Jesus, batizou, discipulou, enfim. E ele falou assim, a gente tem que aproveitar, ele aconselhando outros jovens, a gente tem que aproveitar que tem o Uri ainda para instruir a gente. Daí eu falei, meu amigo, aproveita, porque vocês têm uma obrigação de fazer muito melhor, porque a coroa da minha vida e do meu ministério vai ser você fazer muito mais
e melhor do que eu fiz. Então, hoje, o pastor ele precisa gerar discípulos que façam muito mais. Muito mais. Precisa estudar muito hoje, precisa conhecer muito, precisa estudar a Bíblia, estudar comportamento, estudar o ser humano para você pastorear. Mas faça tudo isso não para o seu ego, faça por amor e olhando que o reino precisa crescer. As gerações mudaram. Não tenta aplicar o que deu certo na tua época, que talvez para este público de hoje não vai dar certo. Peça a Deus estratégia, peça a direção do Espírito Santo. A igreja é dele, o povo é dele, mas peça estratégia, direção a Deus para trabalhar com esse novo rebanho. Moisés ele trabalhou com um rebanho que não entrou. Josué e Caleb, eles tiveram 30 dias, que é o livro de Deuteronômio, tem 30 dias para instruir um povo que vai entrar na terra. É um povo que entrou melhor do que os que saíram. Erraram? Erraram. Vieram errando e Deus foi tentando corrigir de várias maneiras. Mas o líder hoje ele precisa estar adaptado a essa geração, conhecer essa geração. E aí, Lucas, suas considerações, meu fera? Bom, eu estava aqui ouvindo o pastor Uri e domingo eu ministrei sobre isso. O que eu... Eu ministrei sobre fazer discípulos. Eu rapidamente fiz um paralelo sobre o Onã, o filho do Judá, que não queria gerar. Então ele queria os prazeres da relação, mas não queria gerar. Então eu falei dessa geração que deseja os prazeres da caminhada com Cristo, mas não quer gerar. E o nosso compromisso é exatamente esse. Poxa. Fazer discípulos. A preocupação dos discípulos, né, no caso, quando foram enviados, era essa. Então não era procurar onde comer, onde beber, onde pernoitar, mas fazer discípulo. Então, eu acredito que os pastores da nossa geração e da futura devem se preocupar com isso. Quem eu tornarei um discípulo? Quem será a pessoa que eu tornarei um discípulo? E aí eu questionei a igreja sobre isso. Né? Falei assim, se Deus descesse aqui hoje e perguntasse o nome do seu discípulo. Então, acho que nós temos que procurar pessoas que a ensinamos a orar, a ensinamos a ser fiéis, a ensinamos a lidar em diferentes espaços, a não fazer aquela separação entre sagrado e profano, mas entender que é a mesma coisa, né? Sim. Não existe separação. Maravilha. Pastor Uri, obrigado. Acabou? Ô Lucas, coloca aí aquele... Olha, tem tema para ficar aqui um dia inteiro batendo papo. Lucão, obrigado. E Obrigado, eu tenho certeza que a gente vai marcar aí outros pra gente falar de mais coisas do dia a dia. Obrigado por ter enriquecido aqui essa turma. TGCast é isso, é falando assuntos na contramão do óbvio. O óbvio é que... O óbvio não, né? Mas o essencial é que Deus salva, cura, liberta, transforma. Jesus é real. Agora, os problemas que envolvem a nossa vida e o cotidiano, é para isso que a gente está aqui batendo esse papo. Obrigado você que nos assistiu. Estamos no YouTube, o programa na íntegra vai estar lá. Facebook, Instagram, onde encontra você? Eu tô lá no Instagram com o Gabinete Virtual, tenho @Uri Barros, Uri Barros, né? Entra lá, meu nome começa com I, começa com U, termina com I, tem um R no meio, não é difícil. Uri Barros no Instagram. Tem TikTok? Eu parei, o TikTok tá difícil, rapaz. Tá complicado. Um dia a gente volta pra falar de TikTok. Aparece o que a gente não quer. Não, o TikTok tá um negócio tá? muito sério. Mas tô lá no Instagram, gente. A gente tem o Gabinete Virtual, que é um gabinete pastoral que a gente aconselha a galera. Legal. Nas mensagens. Pode mandar mensagem lá e vai ser um prazer. Agora, prepara papel e caneta, que para achar o Lucas você vai ter que escrever bastante coisa aí. Chama o Lucas aí para o teu congresso, para o teu ministério. Você que está aí nos Estados Unidos, na Europa, leva o Lucas aí que vale a pena. Legal. E Lucas, onde te encontra? Bom, terminou o TGCast, no YouTube mesmo, coloca Professor Lucas Gomes. Pronto. Lucas Gomes. Exato. Lucas Gomes com S, Lucas com C. Com S. Tá, Lucas... O tradicional. Não é com K não, né? Tá. LUCAS. Beleza. Professor Lucas Gomes. E no Instagram também. Professor Lucas Gomes. Inclusive tem o lançamento do livro dele lá no YouTube. São 2 livros, nós né? Nós fizemos a
Fizemos, a live fizemos de um novo. lançamento. Que Vai legal. achar também no meu canal. Fala novamente os YouTube. temas dos 2 livros. Água Helena Transforma em Vinho. A Água ele voltado tá onde? a Tá no Amazon? relacionamento. Não, este não. Este só físico. Tá. Comigo mesmo, né? Ah, não. Está na Magalu. Ah, legal, No legal. site da Magalu. É outra coisa, pastor Luiz. Cadê seus livros, meu? Eu confesso que já tem 6 anos que o gabinete virtual, o pessoal pediu, ele vai virar um livro, tá? Os conselhos que a gente dá, o trabalho que já faz aí há alguns anos, ele vai virar um livro. O problema é que eu tenho tanta coisa para fazer, gente, que ele tá lá. Eu vou ver se eu pago o Lucas para ele escrever e daí eu coloco como coparticipação e eu faço o prefácio. Então, o Água Helena Transforma em Vinho está no Magalu e a mentoria para pregadores está na Amazon. Mentoria. Gente, você que quer começar no ministério da palavra, vale a pena ler esse livro. Vale muito a pena. Eu escrevi uma enciclopédia, mas ainda não sei. Bom, gente, eu vou embora depois da dessa- cabeça. Valeu, gente. Um abraço. Obrigado. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.